Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos hoje meditar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 13, depois o 17. Não admitam divisões entre vocês. Sejam unidos e concordes no pensar e no falar. Até nas coisas de Deus conseguimos brigar. Isso é sinal de que o coração ainda não mudou, que a conversão não alcançou o fundo da alma. Se Deus é amor, então o desamor não é de Deus. A contenda não é de Deus. A divisão não é de Deus. É inútil camuflar o homem velho, colocando em cima dele um paletó novo. Muda o jogo, mas a ruindade é a mesma. A verdade, porém, é que Deus não é o jogo, e não estamos brincando de cristãos. Não estamos fazendo um teatro com as coisas de Deus. Vale a pena se verificar em profundidade e ver se somos de Deus de verdade. Da primeira carta aos Coríntios. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isto porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Kefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome do Paulo que vós fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, hoje aproveitamos mais uma vez de uma reflexão do nosso Papa Bento XVI, que muitas homilias dedicou à figura de São Paulo, oferecendo-nos meditações ricas e profundas. Assim ele fala a partir do Evangelho de hoje. Queridos irmãos e irmãs, completamos hoje os nossos encontros com o apóstolo Paulo, dedicando-lhe uma última reflexão. De fato, não podemos despedir-nos dele, sem considerar uma das componentes decisivas de sua atividade, e um dos temas mais importantes do seu pensamento, a realidade da Igreja. Devemos, antes de mais nada, constatar que o seu primeiro contato com a pessoa de Jesus se realiza através do testemunho da comunidade cristã de Jerusalém. Foi um contato conturbado. Tendo conhecido um novo grupo dos fiéis chamados cristãos, Paulo tornou-se imediatamente um seu orgulhoso perseguidor. Ele mesmo reconhece isso nas suas 3 cartas. Perseguia a Igreja de Deus e apresentava isso como o pior dos crimes. A história mostra-nos que se alcança normalmente Jesus através da Igreja. Num certo sentido, isto se verificou, dizíamos, também para Paulo, o qual encontrou a Igreja antes de encontrar Jesus. Mas este contato, no seu caso, foi negativo e causou o efeito contrário. Não provocou adesão, mas uma violenta repulsa. Para Paulo, a adesão à Igreja foi propiciada por uma intervenção direta de Cristo, o qual, revelando-se no caminho de Damasco, se identificou com a Igreja e lhe fez compreender
que perseguir a igreja era perseguir o Senhor. De fato, o ressuscitado disse a Paulo, o perseguidor da igreja: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguindo a igreja, perseguia Cristo. Então Paulo se converteu ao mesmo tempo a Cristo e à igreja. A partir disso, compreendemos como, depois, a igreja tenha se tornado tão presente nos pensamentos, no coração, nas cartas e na atividade de Paulo. Em primeiro lugar, ele fundou literalmente muitas igrejas em várias cidades onde foi para evangelizar. Quando fala da sua solicitude por todas as igrejas, ele pensa nas várias comunidades cristãs, na Galácia, na Iônia, na Macedônia e na Acaia. Algumas daquelas igrejas também lhe deram preocupações e desgostos, como aconteceu, por exemplo, nas igrejas da Galácia, que ele viu seguir um outro evangelho, ao qual ele se opôs com firme decisão. Contudo, ele se sentia ligado às comunidades por ele fundadas, de maneira não fria nem burocrática, mas intensa e apaixonada. Assim, por exemplo, define os filipenses: meus caríssimos e saudosos irmãos, minha coroa e alegria. Outras vezes ainda mostra em relação a eles um verdadeiro sentimento, não só de paternidade, mas até de maternidade, como quando se dirige aos seus destinatários, interpelando-os como: meus filhos, por quem sinto outra vez as dores de parto, até que Cristo se forme entre vós. Nas suas cartas, Paulo ilustra-nos a sua doutrina sobre a igreja como tal. Portanto, é muito conhecida a sua original definição da igreja como corpo de Cristo, que não encontramos em outros autores cristãos do primeiro século. A raiz mais profunda desta surpreendente definição da igreja a encontramos no sacramento da Eucaristia, do corpo de Cristo. Diz São Paulo: uma vez que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo. Na mesma Eucaristia, Cristo nos dá o seu corpo e nos faz o seu corpo. Nesse sentido, São Paulo diz aos Gálatas: todos sois um em Cristo. Com tudo isso, Paulo nos faz compreender que existe não só uma pertença da Igreja a Cristo, mas também uma certa forma de equiparação e de identificação da Igreja com o próprio Cristo. Portanto, é daqui que deriva a grandeza e a nobreza da Igreja, ou seja, de todos nós, que a ela pertencemos por sermos membros de Cristo, quase que uma extensão da sua presença pessoal no mundo. E daqui se origina naturalmente o nosso dever de viver realmente em conformidade com Cristo. Daqui derivam também as exortações de Paulo a propósito dos vários carismas que animam e estruturam a comunidade cristã. Todos eles reconduzem a uma única fonte, que é o Espírito do Pai e do Filho, sabendo bem que na Igreja ninguém está desprovido dele, porque, como escreve o apóstolo, a cada um é dada a manifestação do Espírito, para proveito comum. Mas é importante que todos os carismas cooperem juntos na edificação da comunidade e não se torne, ao contrário, motivo de dilaceração. A este propósito, Paulo pergunta no trecho que hoje meditamos: estará Cristo dividido? Ele sabe bem e nos ensina que é necessário manter a unidade do Espírito mediante o vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a vossa vocação vos chamou a uma só esperança. Sem dúvida, realçar a exigência da unidade não significa afirmar que se deva uniformizar ou nivelar a vida eclesial,
segundo um único modo de agir. Em outro texto, Paulo ensina a não apagar o espírito, isto é, a dar generosamente espaço ao dinamismo imprevisível das manifestações carismáticas do espírito, o qual é fonte de energia e de vitalidade sempre nova. Mas se há um critério do qual Paulo não prescinde, é a mútua edificação. Que tudo se faça de modo a edificar. Tudo deve concorrer para construir ordenadamente o tecido eclesial. Não só sem estagnação, mas também sem fugas ou exceções. Essas profundas reflexões de Bento XVI nos ajudam a entender o convite contido no texto de hoje. Não admitam divisões entre vocês. Sejam unidos e concordes no pensar e no falar. A consciência de fazer parte do corpo de Cristo, de ser membros uns dos outros, deveria frear a nossa discórdia, brigas, animosidade. Dar um tiro no nosso irmão é como dar um tiro no nosso pé. Quando você quer dar uma martelada na cabeça do irmão, pense que ele é o dedo da tua própria mão. Depois de ter isso bem claro, pode dar uma potente martelada se você tem coragem. Você a dará no teu próprio dedo. É inútil querer lacerar o corpo de Cristo com divisões de homem velho, porque nós também ficaremos dilacerados. A unidade é possível porque é a nossa natureza mais profunda. A partir de Cristo é possível ser um só corpo, sentir que eu e o meu irmão fazemos parte de um só corpo. Mas vamos agora ouvir de novo esse trecho que nos faz entender a unidade profunda que existe entre nós. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isto porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Kefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome do Paulo que vós fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos agora escolher o nosso propósito, que nos ajude a fazer crescer a unidade profunda que existe entre nós.
somos um só corpo em Cristo. Paz e alegria a todos. Membros uns dos outros. Paz e alegria a todos. Quando você come o pão que vem do céu e bebe o vinho santo, eu vivo em você. Quando você come o pão que vem do céu e bebe o vinho santo, eu vivo em você. Somos um corpo, o corpo de Deus, e ninguém vai ficar só. Somos um corpo, o corpo de Deus. Ele deu vida plena a nós. No nome de Jesus você se ajoelhará. Ele é o Senhor, um dia voltará. Ao nome de Jesus você se ajoelhará. Ele é o Senhor e um dia voltará. Somos um corpo, o corpo de Deus, e ninguém vai ficar só. Somos um corpo, o corpo de Deus. Ele deu vida plena a nós. Eu sou o caminho, verdade, vida, felicidade prometida. Eu sou o caminho, verdade, vida. Sou esperança da eterna vida. Eu sou o caminho, verdade, vida, felicidade prometida. Eu sou o caminho, verdade, vida. Sou esperança da eterna vida. Somos um corpo, o corpo de Deus, e ninguém vai ficar só. Somos um corpo, o corpo de Deus, Ele deu vida plena a nós. Eu sou o caminho, verdade, vida, felicidade prometida. Eu sou o caminho, verdade, vida. Sou esperança da eterna vida. Eu sou o caminho, verdade, vida, felicidade. Eu sou o caminho, verdade, vida. Sou esperança da eterna vida. Somos um corpo, o corpo de Deus, e ninguém vai ficar só.